Fala galera, Matheus aqui. Quem assistiu meu último vídeo inteiro certamente conseguiu se preparar para a reversão que o mercado está vivendo agora. Como eu disse lá, se o Fed subisse os juros em 75 pontos base, isso iniciaria um movimento de alta que pode se tornar ainda mais forte nas próximas semanas. Infelizmente, algumas pessoas apenas leem o título do vídeo e ao invés de assistir por inteiro para entender o que realmente está acontecendo e quais são as possibilidades que estão na mesa, depois vem aí chorar nos comentários dizendo que só tem notícia ruim nesse mercado. Como eu disse naquele vídeo, o mercado estava com um apetite renovado para assumir a aposta de que a inflação iria cair graças à queda em diversas commodities, mais notadamente aí o petróleo. Bastaria então o Fed limitar o aumento dos juros em 75 pontos e esse movimento de alta se iniciaria. Dito e feito, os mercados estão subindo desde então e agora a pergunta de $1 milhão é até quando ele irá subir? E nós vamos responder isso agora neste vídeo. Beleza, galera, então para iniciar vamos retomar o assunto de onde nós paramos ali na terça-feira. Desde que nós falamos, saíram alguns índices muito interessantes. O primeiro deles foi o PIB do segundo bimestre dos Estados Unidos, que veio em queda pelo segundo bimestre consecutivo. E, como os assinantes desse canal já sabem, 2 bimestres consecutivos de queda no PIB significa uma recessão. Algumas pessoas vão discordar disso, vão espernear e dizer que não, porque uma recessão só pode ser considerada oficialmente quando o Bureau de Pesquisas dos Estados Unidos diz que a recessão começou, mas a realidade é que esse pessoal demora em meses para se manifestar. E se nós queremos nos antecipar aos mercados com as nossas apostas, nós temos que não perder tempo esperando. Então, vale o que os dados dizem. Os Estados Unidos acaba de entrar em uma recessão, para surpresa de ninguém, né? Claro, todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Essa é uma das recessões mais antecipadas da história e não é à toa que o mercado está até antecipando já o fim da recessão com esse movimento de alta. A narrativa otimista é que nós veremos uma repetição do que aconteceu em 2008, quando o mercado, em antecipação à crise que estava acontecendo naquela época, derrubou o preço das commodities e com isso derrubou a inflação numa velocidade incrível. Foi uma das quedas mais rápidas da inflação em toda a história. Então, hoje está todo mundo de olho nas commodities porque é isso que vai ditar até aonde vai essa alta. Se as commodities voltarem a subir, essa narrativa vai por água abaixo e todo esse movimento não passará de um mero rally de bear market. Mas se elas não caírem, então em algum momento nós deveremos começar a ver a inflação diminuindo e aí sim nós estaremos realmente superando esse ciclo de baixa. Hoje nós tivemos aqui alguns índices interessantes, saiu a inflação PCE novamente em alta, mas o mercado não está ligando para os números da inflação de julho, justamente porque demora um pouco para a queda nas commodities se refletir aí nos preços. Alguns itens já começaram a baixar, por exemplo, a gasolina, que já tem aí mais de 55 mil postos nos Estados Unidos, ao redor aí de 17 estados, oferecendo gasolina abaixo de $4 por galão. Mas claro, ainda não deu tempo para isso ser apurado nas pesquisas de inflação. O próximo índice é o CPI, que é o indicador mais conhecido nos Estados Unidos para medir a inflação, e ele vai sair dia 10 agora de agosto. Então o mercado nas próximas semanas estará de olho nas commodities e nesses indicadores. Para a Bolsa Americana, nós superamos aqui a resistência dos 4.000 pontos que estava segurando os mercados desde maio. E a próxima grande resistência agora é em 4.150 pontos. E nós já estamos bem perto dela, está a 4.100 agora no momento da gravação desse vídeo. Então é possível que o mercado dê uma recuada aí antes de avançar mais, justamente por conta dessa resistência. O sentimento agora está ficando cada vez mais favorável a altas, os ânimos dos ursos estão caindo, os bulls ainda não subiram muito, mas isso pode mudar rapidamente aí nos próximos dias, dependendo do que vier a acontecer. Se a Bolsa Americana superar os 4.150 pontos, isso com certeza vai animar muita gente por aí, e é justamente por isso que nós estamos vendo o investidor de varejo atuando com força no mercado. Eu venho falando que esse bear market está sendo aí muito interessante, um pouco diferente dos anteriores, porque normalmente um sinal claro de fim do ciclo de queda é quando os investidores de varejo capitulam, ou seja, quando eles saem do mercado.
mas nós não vimos isso ainda, nós não vimos isso acontecer, o que pode significar duas coisas. A primeira delas é que essa alta seria realmente apenas um rally de bear market, que em breve será vencida por novas quedas, quando então sim nós veremos aí o varejo capitulando também. E a segunda possibilidade, é claro, é que o investidor do varejo tenha finalmente aí aprendido a jogar o jogo do buy and hold, não vendendo os papéis dele mesmo quando o mercado fraqueja. O tempo irá dizer qual das duas opções é a verdadeira, mas independente disso, o fato é que este rally tem potencial para altas relevantes. De acordo com um estudo da Cantro, os rallies de bear market tendem a se tornar mais fortes quanto mais tempo dura o bear market, com cada rally aí tendendo a ser maior do que o anterior. Também tem um estudo aqui da Bespoke mostrando que entre 71 e 2022 o mercado teve ao todo 86 dias de alta, né? Altas expressivas, que é quando a Nasdaq superou aí 4% no mesmo dia, e desses 86 dias, 48% deles ocorreram justamente durante a crise da bolha.com. Ou seja, praticamente a metade deles ocorreu num ciclo de bear market. Então, altas expressivas elas podem acontecer durante ciclos de baixa, isso não significa que o bear market acabou, mas algumas pessoas consideram esses movimentos como boas oportunidades para surfar o momento, sabendo, é claro, que é um grande risco de ser engolido pela onda se alguma notícia muito ruim surgir por aí. E no campo das criptomoedas, já faz um mês que eu venho falando que o Bitcoin abriu um gap muito grande em relação à Nasdaq e existe a possibilidade desse gap se fechar se as condições certas surgirem. Então vamos ver se o momento atual favorece esse movimento. Independente disso, essa alta está sendo muito bem-vinda para as criptomoedas porque me deixa particularmente mais confortável para voltar a utilizar empresas centralizadas de criptomoedas. Quem acompanha esse canal sabe que em junho eu parei de usar todas as empresas centralizadas sem exceção de nenhuma, justamente porque o risco sistêmico de quebras naquela época era muito difícil de prever. Já agora, com o mercado se estabilizando, eu particularmente fico mais confortável para voltar a utilizar as empresas que eu gosto, mas de forma alguma isso é recomendação de investimento, tá, pessoal? Nenhuma empresa centralizada de cripto tem os números abertos, então é totalmente impossível saber de fato o que se passa dentro delas. Mas para mim, particularmente, algumas operações são muito mais fáceis de serem feitas via empresas centralizadas e o próprio ato de comprar e vender aí criptomoedas acaba sendo muito mais barato via corretora do que em DeFi. Então, como eu sempre digo, cada um faz o seu conforme sua tolerância ao risco. E para terminar aqui, pessoal, eu não poderia fechar sem responder a questão principal desse vídeo. Afinal, até quando os mercados irão subir? Como eu disse aqui, isso vai depender de como se comportam as commodities e os indicadores de inflação nos Estados Unidos. Então, é impossível de responder com exatidão essa pergunta nesse momento, mas uma boa referência para a gente ter como ponto de partida é o mês de setembro, porque o mês de setembro, nele existe uma sazonalidade muito expressiva. Conforme está aparecendo aí na tela para vocês, os meses de setembro e maio costumam ser os piores meses do ano. Isso não é perfeito, obviamente, nada no mercado é perfeito, mas historicamente, nesses meses, eles tendem a apresentar boas quedas no mercado, sendo que o mês de setembro é o mês com maior queda de todos. Então, é possível que essa característica venha aí a desempenhar algum papel nesse ano também. Vamos ver. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça, ele pode ajudar outras pessoas também. Então não deixe de compartilhar. Te convido a conhecer o nosso Discord, onde você vai encontrar uma comunidade ativa de membros para trocar experiências sobre os assuntos desse canal. E claro, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.